Che, gostaríamos de saber qual é o seu perfil estudantil com relação à aprendizagem do Islão, do Din. Com onde começou, como começou, até onde chegou na aprendizagem do Din, antes na questão de Dawa. Mashallah. Essa questão é muito interessante. Eu comecei a aprender com um sheikh e para mim ele serviu como uma referência e um orgulho para ele até hoje. E Allah também que eu tenha ele é o sheikh Bashir, como é que é? Habib Bashir. Sim, o pai do sheikh Uiso rahimahullah. Sim, ele foi o primeiro meu professor nesta vida. Exatamente. Eu na altura ali em Cuparata, em Comicete. Era em Cuparata. Nessa altura ele vivia em Cuparata, eu vivia em Comicete. Sim, me lembro. Ele tornava-me como se fosse o filho dele, porque teve essa responsabilidade através da minha mãe. Minha mãe, quando me levou, foi já ter com o Sheikh Habib Bashir, a dizer que papá, eu vinha deixar este filho consigo, este é seu filho. Então me lembro uma passagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saiu, emigrou de Meca para Medina, a mãe de Anas bin Malik, veio e disse: Ya Rasulallah, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas o que eu tenho para lhe dar talvez é esta criança que pode lhe servir. E na verdade foi mesmo que aconteceu comigo com o Sheikh Bashir, o Sheikh Habib Bashir. Minha mãe fez mesmo, foi me deixar ali. Na verdade o Sheikh Habib Bashir, ele responsabilizou-se em mim, ele quase começou a me ensinar tudo. Eu, Sheikh, era uma pessoa que sempre que me dediquei no aprendizado no Dini. Eu ia à escola às 10, estudava às 10, e de manhã estava na madraça. Estudava em que escola? Nessa altura estudava na escola de Paquitaquete. Sim, essas duas escolas anexas, sim. Sim, mas já antes daqui, exatamente, antes daqui havia uma escola ali, chamava-se de Jeje. Sim, ali mesmo, naquela amendoeira, chamava-se na escola da amendoeira. Sim, aqui. É uma espécie de salas anexas? Não, aquilo era um armazém nessa altura. Era um armazém, mas os donos, quando já largaram e deixaram aquilo, o governo, a educação, viu que podiam já usar a sala, porque, sim, exatamente, porque nessa altura havia escasso de salas, sim, de aulas, sim. Então, nessa altura eu estudava às 10, às 10, voltava às 12 horas, então eu chegava em casa, aquela hora das 14, já estou na madraça. Era uma pessoa, aliás, não digo eu era o primeiro que representava na madraça. É uma pessoa que representava na madraça. Eu me lembro, Allah subhanahu wa ta'ala, de presença e presença, exatamente, exatamente. E lembro-me, nessa altura, eu encontrava pessoas que me deram aulas nessa altura, que eram como meus málimos, mas depois de tanta dedicação, sacrifício, Allah subhanahu wa ta'ala virou o disco, disse que não, hoje você pode dar aulas a eles. Sim, sim, eu consegui fazer isso com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele foi um malimo, um sheikh meu, que sempre se orgulhava do Sheikh Thabit, de mim. Me lembro uma vez, a esposa veio na madraça e me disse: você está a fazer chorar o meu marido. Porque ele era um alfaiate. O pai do Sheikh Uiso rahimahullah era um alfaiate. Então eu recitava, sempre que recitasse, como é que é? Surat La Uqsim Biyawm al-Qiyamah, ele chorava. E eu, sem saber que o meu malimo está a chorar, sempre acontecia aquilo. E lembro-me uma vez também, quando chegou em casa, aliás na madraça, ele me disse: Thabit, leia Surat
Al-Qiyamah. Eu sem saber que ele gostava a minha recitação e lembrando do Sura também em si, fala muita coisa sobre Qiyamah. Então, eu sempre recitava, eu só via ele mesmo a lagrimejar sem saber os porquês. E também, quando já comecei a aprender o que é Deen de verdade, afinal de contas, é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia sempre a Mu'adh ibn Jabal. Aliás, um dos sahabas, não esqueci o nome dele, que sempre dizia para aquele sahaba, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya, então leia para mim, só queria escutar, só para escutar, ouvir como é que é a sua voz, a sua recitação, e perguntou por que, se o Corão foi revelado para si, disse não, eu gosto de ouvir já as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, alguém quando já recita. Exatamente, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, na verdade, sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava de ouvir os seus sahabas a recitar. Então ele recitava, então o profeta lacrimejava. Exatamente. E se sentia confortável quando escutasse as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala de uma outra pessoa. Sim, então o meu malim também fazia isso. Exatamente. E o segundo meu sheikh, que me ensinou, para além de o Sheikh Habib, já tive outro professor, que é o Sheikh Nzé. Nzé Aswat. O Sheikh Nzé Aswat. Ele foi o segundo meu sheikh. Eu me lembro quando ele terminou de Medina, ele vivia ali mesmo em Kumissete. Sim. Vivia em Kumissete. A madrasa, antes de chegarmos na altura que começou a estudar com o Sheikh Nzé, a madrasa as aulas com o Sheikh Habib eram na casa dele ou então na mesquita? Não, era na casa dele mesmo, sim, era na casa dele. Era na casa dele, a gente estudava ali na sua varanda, sim. Então, depois já quando aparece o Sheikh Nzé, sabe como é que é aquela emoção de queremos já procurar outros conhecimentos. Então eu sempre, exatamente, mais avançados, com certeza. E eu sempre tinha aquela emoção de querer aprender a língua árabe. Então me lembro, tínhamos uma escola e tínhamos um time, como dizem. Tínhamos sempre aqueles times. Exatamente. Estava lá o Sheikh Domingo, o Arlindo, não é? Estudávamos junto nessa altura. Estava o Sheikh Carlos ali no quintal do Sheikh Nzé, sim, no quintal do Sheikh Nzé. Estava lá o Sheikh Domingo, estava Carlos, estava Mohamed Juma, sim, e eu também, o nosso irmão também, que faleceu há 2 anos atrás, que se chamava de Chuchu. Ele era muito conhecido de Chuchu, sim, chamava-se de, como chama o nome dele? Yusuf Ali, sim. Então, na verdade, estudamos ali por muito tempo. Isso não quer dizer que eu deixava de ir lá na madraça do Sheikh Habib, porque ia, assim. Porque ali estudávamos depois de Fajr. Sim, no Sheikh Nzé. No Sheikh Nzé era depois de Fajr. Sim, a gente estudava ali, estudávamos Nahu, estudávamos... Então, ela onde aprendeu o árabe? A árabe eu tive, pelo menos, os princípios tive ali a partir do Sheikh Nzé. O Sheikh Habib, ele não era assim perito na língua árabe, né? Sim, mas ele estava muito mais no tafsir do Corão. Eu admiro muito a ele. O árabe que ele tinha não era muito avançado. A gente estudava no Sheikh Habib a língua árabe, mas não de falar, indicações, aquele pronome demonstrativos que a gente... Sim, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes como é que é, pessoais, essas coisas todas. Estudavam lá no Sheikh Habib. Tinha um livro que vendia ali no Sheikh Ridwan e que ele também tinha aprendido a partir do Sheikh, que se chamava de Sheikh, que vivia aqui mesmo em Paquete, Sheikh Saleh. É o mais conhecido, é muito... Sheikh Saleh.
trabalhou ali na África Muçulmana. Exatamente. Era um dos primeiros cheques que esteve aqui na cidade de Pemba e que ensinou muito Dini. Esse Maltache Muhammad, acredito que eles aprenderam lá também. Muita coisa depois, quando voltaram de Maputo, sem o Sheikh Saleh. Então... Recorda-se do livro em si, o título do livro? O título do livro está escrito Tadribat. Tadribat. Sim, Tadribat. Mas o Tadribat que naquela altura que nós usávamos era um Tadribat um pouco resumido. Essa palavra qual significa? Tem algum significado? É um treinamento. Tadribat. Sim, treinamento na língua árabe, né? Então era sim. Que se usava para treinamento. Exatamente. Então, eu aprendi ali do Sheikh, já que eu era o grande Sheikh dele na ausência dele, então tinha que estar sempre. Saía do Sheikh Nzé, ia na nossa madraça, para também ir ensinar até a... Então, já na madraça do Sheikh Nzé, aí vocês já aprendiam o árabe assim, exatamente. Gramatical, as suas regras, nesse caso. E as suas regras. E, alhamdulillah... Já o árabe formal. Pós. E eu, alhamdulillah, com o Sheikh Nzé, assim como o Sheikh Bibo, eu acolhi muita coisa. Eu, o que se chama de Alcorão, aprendi do Sheikh Bibo, de Alifu até onde eu terminei. Porque chegou uma fase que eu já não precisava ele me ensinar assim diretamente. Aquela coisa da escutação, ele ler, eu também. Chegou uma fase em que ele dizia que não, já é suficiente. Você já pode ler, já o dono, exatamente. Esse é o segredo, né? Bastará saber o abecedário, então você já começa a fazer ligação das letras, essas coisas assim. Então, Tajwid, tudo aprendi lá assim. O que eu aprendi no Sheikh Nzé foi só simplesmente aprendi a língua árabe e conheci também uma disciplina que se chama de Mustalah al-Hadith. Sim, Mustalah al-Hadith é uma cadeira que você aprende, que consegue identificar que este hadith é daif, sim. A autenticidade do próprio hadith. Então, dão-te as bases que você deve ter em mente para identificar. Se um tal hadith é autêntico. É autêntico, você consegue... Exatamente. A autenticidade do... Exatamente. Ele lhe diz, segundo, porque existem hadith al-makdhub. O hadith al-makdhub são aqueles hadith de mentira. Possivelmente que alguém venha dizer que eu escutei do profeta enquanto nessa altura era antes de nascer. Sim. Ele mesmo, não o profeta, a própria pessoa que está a falar e que está a contar a história sobre o profeta. Então, logo, exatamente. Nós começamos a verificar a idade, ali ele te explica tudo. Começamos a explicar a idade, o ano, você vai pegar que esse está a mentir. Sim, então essa cadeira... Alguma coisa que não tem lógica. Exatamente. Então, a partir disso, você já pode certificar se de facto trata-se de um hadith. Então, estudavam isto na madraça do Sheikh Nzé. Também estudamos o fiqh. E lá no Sheikh Nzé, são mais ou menos essas cadeiras que eu me lembro que eu aprendi do Sheikh. A língua árabe, o Mustalah al-Hadith e o fiqh. Exatamente. E depois daí, depois de um tempinho, meus colegas já começaram a sumir. Isso quer dizer, já tinham conseguido a bolsa para ir a Madina. No caso do Sheikh Carlos e o Sheikh Mohammed Juma. Sim, eles foram e fiquei ainda, eu e um jovem chamado Buba, trabalha na Aga Khan. Eu, o cunhado dele, do Sheikh Nzé, estudava ali, mas ela era ainda criança. Sim, era criança. E então fiquei eu e ele, mais o Sheikh Domingo. E, sim, então, na verdade, nós, alhamdulillah, começamos a aproveitar. E meus colegas sempre, quando iam, me encontravam ali a estudar. E eles sempre diziam que é para Sheikh, prepara-te. Aproveita o Sheikh Nzé. E eu, enquanto estudava nessa altura, diziam que termino o nível médio primeiro, é mais fácil. É mais fácil porque
quando você vai ali com um nível básico, você ali leva muito tempo. Então, é fácil você quando já vai com 12ª. Sim, você só passa onde? No ensino superior, claro. Sim, passas no Instituto de Língua, depois do Instituto de Língua que entrei na faculdade. Então, ele sempre aconselhava-me isso. Então, eu fiquei sempre com o Sheikh Renze a me dar exatamente os ensinamentos, e eu acredito que ele foi a causa, depois de Allah subhanahu wa ta'ala, ele foi a causa de eu ir frequentar na Arábia Saudita, porque os documentos traduzidos foram a partir dele. Foi ele, exatamente, os tazkiyas foram ele e o Sheikh Muhammad Taqwan, sem esquecer o Sheikh Muhammad Taqwan nessa altura. Então, essas foram pessoas que traduziram os documentos. De estudar com o Sheikh Muhammad Taqwan? Não, nunca. Não, estudamos escola. Sim, estudamos. Eu lembro-me, estudei com ele na 3ª classe. Onde é que era? Era aqui mesmo, aqui na Langua, essas duas escolas anexas. Sim, sim. Para além do Jeje, ali estudei 1ª classe, Tá certo. 1ª e 2ª classe. Depois da 3ª classe passamos aqui. Eu estudava aqui com Muhammad Taqwani. O nosso professor chamava-se Lucas Mateu, nessa altura. Sim, Lucas Mateu, mas ouvi os zunzus que ele já perdeu a vida, porque também, na verdade, já não lhe vejo aqui na cidade de Pemba. Exatamente. Então, depois daí que foi a estudar na Arábia Saudita? Então, depois daí, quando já os colegas começaram já a frequentar a Medina, e eles também, eu, nessa altura, já estava a trabalhar. Sim, quando eu já terminei a 12ª, eu já estava a trabalhar no Pemba Beach Hotel. Ali foi o primeiro espaço que eu comecei a trabalhar. Sim, eu estava a trabalhar ali na cozinha. Eu, Sheikh, sou cozinheiro de profissão. Mashallah. Sou cozinheiro. Sabe cozinhar e certificado. Sim, sim, porque ali quando entramos... Pode ensinar também. Na verdade, eu entrei ali no Pemba Beach Hotel, formei-me ali. A formação foi lá e a certificação também? E a certificação foi ali mesmo. Acolhíamos sim. Não formados. Não formados. Ali sim. E dávamos a certificação. Exatamente. Um bom exemplo. Na verdade, Hoje em dia, nós procuramos a experiência. Alguém que tem 4 anos, 5 anos de experiência, enquanto nós podemos acolher. Exatamente. Ensinamos e ganham conosco ali a formação. Não sabe, há uma coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos hadiths dizia: por que é que nós não podemos acolher aquelas pessoas que não sabem fazer nada e começamos a ensinar? Capacitar ele para ter o mesmo nível que você tem. As habilidades as quais nós pretendemos. Exatamente. Porque neste mundo ninguém nasceu sabendo. Todos nós precisamos aprender. Então, eles na verdade fizeram aquilo, acolheram-me, e essa altura eu procurei Sheikh, na verdade, se não fiz faculdade naquela altura por a falta de recursos. Pessoas que eu conheci que estudaram comigo até na 12ª, hoje são licenciados, aliás, são mestres. Sim, eu me lembro um amigo que se chama Dilino, estudou comigo na 10ª classe na escola secundária. De Pemba. Sim, ele é mestre e agora me disse que estava a fazer o doutoramento. Então, nós não tínhamos aquele tipo de privilégio, a falta de recursos. Na verdade, oportunidades em si, por isso mesmo não conseguimos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala abriu outras portas, uma forma de a sustentar. Como segundo aquilo que eu lhe disse, que eu tinha irmãos. Você como sendo mais deles. Eu ganhei uma responsabilidade muito grande, que já muito cedo, e eu tinha que cuidar dos meus irmãos, 4 irmãos, e alhamdulillah também tínhamos o nosso tio também que nos cuidou, só que perdeu a vida, Allah subhanahu wa ta'ala, que eu tenha também, se chamava de Senhor Abdala, o Senhor João Tabita Abdala. Ele chamava-se de Abdala João Tabita Abdala.
trabalhava nas alfândegas. Era irmão da sua mãe. Exatamente, exatamente. Ele nos cuidava. Até eu, quando já comecei a procurar emprego, ele sempre não estava de acordo. Dizia, não, sobrinho, primeiro estude. Estude. Sim, estude e eu vou tentar ajudar o possível que eu tiver. E ele fazia rancho mensal para nós, só que para mim não era suficiente. Às vezes acabava comida em casa, agora para incomodar de novo, não dava. Eu mesmo sentia que não, sabe, parece um incômodo. Mas ele dizia que as portas estão abertas para mim. Venha a qualquer momento. Wallahi, era uma pessoa que gostava, amava nós. Depois, quando já faleceu a irmã, dizia, graças a Allah, depois a vossa mãe, eu tive esse emprego das alfândegas. A vossa mãe é que estava a me cuidar. Por isso mesmo, eu não tenho nenhuma uma reclamação. Por que não cuidar vocês também? Mas não me senti convencido, mesmo assim eu tinha que tentar formas. Exatamente. Continuar e comecei a trabalhar. Mas os meus colegas iam à Arábia, voltavam de férias. Nessa altura já estava a trabalhar? Já estava a trabalhar e... Sempre na cozinha? Sempre na cozinha. E o Carlos, o Sheikh Harith, sempre me dizia, Sheikh, irmão, arranja lá documentos, o requisito é este. Nós vamos levar, submetemos lá. Nessa altura, você levava em mão os documentos para submeter na Arábia Saudita, na direção. Não como agora. Agora você é online, você consegue submeter a partir daqui. Ele sempre dizia, Sheikh, eu tentei por quase 3 vezes e saíam as listas de candidatura, o meu nome já não constava lá. E ele sempre me dizia, sabe, não somos nós, nem a direção, mas são coisas de Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez ele sabe por que está a fazer isso. E essa altura, na verdade, eu ainda estava a cuidar. Eu creio que se eu saísse para estudar, as crianças já... Uma déficit grande por parte dos seus irmãos. Exatamente, muito. Mas só veja lá, coisa de Allah, veio já a nossa tia, a nossa tia que já era a mãe, aliás, irmã da minha mãe, da mesma mãe. Ela veio, disse, sabe, eu sei que você está a sofrer bastante aqui, como cuidar das crianças? Eu vou te ajudar. Ela era uma pessoa machambeira, vivia através da machambe, não sei o quê. Eu disse, mãe, o subsídio que eu ganho, com este tempo que nós estamos, é suficiente para nós nos sustentarmos aqui em casa. Agora, se mãe não estás a sair lá por causa disso, o medo por causa disso, estou a pedir para vir aqui, para cuidar das crianças, preparar a eles para ir à escola, e eu, enquanto procuro lá o risco para já trazer. Nessa altura, o Sheikh estava onde? Estava em Pemba? Ou... Ainda lá no Pemba Beach Hotel. Sim. No Pemba Beach Hotel. Sim. E ela veio para cá, começou a cuidar dos meus irmãos. Vindo de onde? De Namave. Vindo de Namave. Ela ficou aqui, começou a cuidar a nós e com meus irmãos. E a 4ª vez, quando fui lá submeter os documentos, e o Sheikh Carlos me dizia, faça doá. E faça muito doá. E eu, para ser sincero, esses documentos, desta vez não serei eu a submeter. Vou dar o Sheikh Wisso Rahimahullah. O Sheikh Wisso Rahimahullah era uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala havia agraciado a ele. Sempre que ele submetesse documentos, os nomes saíam. Mashallah. Sempre que ele submetesse, os nomes saíam. Então, ele foi fazer uma nova tentativa, entregou o Sheikh Wisso Rahimahullah, disse, Sheikh, eu já tentei por 3 vezes. Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou. Agora, estou a pedir, submeter os documentos do nosso irmão. Submete os documentos. Ele levou os documentos, na verdade, ele foi submeter. Mas a única coisa
que ele sempre dizia, quando chegasse nas férias, dizia: puto, faça doar. Faça doar. Isso é muito importante. Eu já, nessa altura, saí do Pemba Beach Hotel, fui contratado no Pemba Dolphin. Conhece ali, sim, o Pemba Dolphin, fui contratado lá. Como já, cozinheiro? Já era um profissional. O dono daquilo ali trabalhava na Toyota. Do Pemba Dolphin? Sim, chamado Humberto Nazaré. Tá certo. Na altura ele é um português. Sim. Na altura ele era o gerente da Toyota. Tá. Então, Em Pemba, neste caso. em Pemba. Então, um dia desses, ele vinha no Pemba Beach Hotel almoçar. Lembro-me, fiz um petisco que se chamava de camarão alhinho. Camarão alhinho? Sim, é o camarão com alho. Com alho. Sim, mas é frito com azeite. Muito delicioso. Preparou isso? Preparei, então ele começou a comer aquele camarão e mandou solicitar quem preparou o camarão. Sim, na verdade eu aprendia com um português também, se chamava de Leitão. Tá. Sim, era um português. Tá. Era o chefe da cozinha. Tá. Eu preparei aquele camarão, fui mandar na mesa e ele comeu. Quando já viu o sabor, não sei o que, essas coisas todas, mandou solicitar. E ele disse: você? Disse: sou eu. Como é que te chamas? Eu disse: meu nome é Tabite. Mas o que achas? Quanto é que ganhas aqui? Já começou a olhar aliciamento. Hoje eu fui aliciado por um cliente que gostou do seu prato. Do meu prato, exatamente, do camarão alhinho. E ele então sabe preparar o camarão alhinho? O polvo que a gente não sabe preparar, se eu for a preparar o polvo, nunca mais você vai deixar de comer polvo. E o camarão que a gente... Não, mas é verdade, eu preparei, pergunto ao pessoal, Matahaf do Binur, todos, nós tínhamos a gastronomia na Arábia Saudita. Preparei o camarão, os árabes quando chegaram na mesa dos moçambicanos não saíram mais. Era só comer o camarão. E eu era já o chefe da cozinha que preparava tudo. É verdade. E eu vou convidar isso, eu juntamente com o meu grupo de Jardim Despedoso, para um dia virmos provar esse camarão ou polvo alhinho. Podemos fazer camarão alhinho, podemos fazer também o pão alhinho também. Exatamente, é um pão com alho, mas torrado. Exatamente. Torram com o quê? Normalmente torramos, está a ver aquela grelha, né? Sim. Colocam algum óleo ou azeite? É azeite. Aquilo com azeite é mais prático. Com azeite é mais prático, levamos o alho, preparamos, colocamos aqui, não sei o que, então com pão. Tem feito isso em casa? Tenho feito às vezes. Eu tenho feito isso para a minha esposa. Sim. Tenho feito isso na minha casa. Ela fica feliz quando isso. Faço pizzas também. Pizzas de camarão, pizzas de frango, pizzas de margarita, aquele só que entra queijo, não entra muita coisa, só com tomate, essas coisas. Se alguém quiser aprender isso, o chefe pode. A gente pode preparar, inshallah. O chefe devia abrir algum local em que as pessoas pudessem lá também. Na verdade, eu tinha pensado fazer isso. Só que o meu medo a minha chegada em Moçambique, quando cheguei, eu queria me dedicar muito já no Dawa. Mas pode fazer isso. Pode aproveitar através disso até fazer o próprio Dawa a partir de lá. Mas eu lhe encorajo para que faça isso. Exatamente. Eu já pensei nisso. Só que estou a tentar velar um sítio, arranjar um sítio estratégico, né? Para chamar todos os meus irmãos muçulmanos. Eu creio que se vocês forem a descobrir os pratos que eu faço ali, nunca mais vocês vão desistir. Porque eu sei fazer tipo de sanduíche, tem um tipo de sanduíche chamado sanduíche club. Sanduíche club, exatamente. É um tipo de sanduíche que parece um prédio, tá vendo? Chama de sanduíche club.
São coisas que eu... é verdade. Não, ali na Beach Hotel. Eu, wallahi, quando eu saí do Dolphin, viajando para a Arábia Saudita, o meu patrão... depois saiu mesmo? Sim. Era uma boa proposta e eu não tinha como rejeitar. Não tinha como rejeitar. E ele acolheu-me. Agradeço a Allah, acolheu-me. A primeira casa que eu construí, graças a Allah, depois ele ajudou-me muito. Ajudou-me muito, porque exatamente. Na altura, não era fácil andar de motorizadas, mas eu conseguia. Sim, ele dava-me, leva motorizada, porque eu férias. Mais ou menos em que ano? Isso era em 2000 e 2002. 2000 e 2002. Mas as motorizadas também eram baratas, só que nessa altura... Sendo... Exatamente, o valor, assim, na altura. Então, eu quando já levou-me para o seu restaurante, trabalhei por muito tempo, e já quando chegou a fase e tive uma surpresa, já ia ao serviço nesse dia. O Sheikh Wisso, rahmahullah, me liga, estava em Lixinga, que puto, ele chamou-me a si mesmo. Puto, te prepares. Mas preparar-me o quê? Tá bom, não estou a entender. Me preparar o quê? Já foste a 7 em Medina. Allahu Akbar. Como é que foi esse momento, Sheikh? Quando ouviu de que já havia sido aceito em Medina? Na verdade, para ser sincero, meu irmão, foi uma coisa muito tocante na minha vida, porque era uma coisa que sempre desejei e esperava. Depois de muito tempo que eu sacrifiquei-me, que queria já... E nesse caso, o Sheikh estava preparado para deixar aquela sua fama lá onde trabalhava? No Dolphin, é verdade. Exatamente. Aquelas iguarias culinárias, tudo aquilo. Deixar aquilo instalado para... Eu deixei tudo aquilo nas mãos de Allah, é verdade. Deixei tudo aquilo na mão de Allah. Também era uma formação superior. Com certeza. Eu estava a ligar quando eu estava no Ruela, estava a subir de motorizada. Aqui no Pará, exatamente, subia, já ia para o job nesse dia. Logo a querer curvar é quando já recebo aquela chamada. Ligou para mim e deu, prepare-se, puto. Eu, subhanallah, naquele momento, quando já recebi aquela informação, fui sujeito, voltar para casa, não fui mais ao serviço naquele dia. Estava a caminho do serviço. Estava a caminho. E quando recebe aquela informação, por emoção em si, exatamente. não ia ao serviço. E eu já estava casado nessa altura. Já estava casado. Tínhamos uma criança, nessa altura tinha uma criança. Alhamdulillah, até agora tenho, com a minha esposa ainda tenho 6 filhos. Eu, quando cheguei em casa, minha tia ali, minha esposa ali, eu entrei ali no quintal a gritar, uma grande emoção, e cheguei, é verdade, pela notícia, é verdade, cheguei ali e fiz sijda, wallahi, no quintal, shukru lillah. Minha família... Exatamente, fiz um sijda de shukr, de agradecimento. Pela notícia, segundo a qual já havia sido. Exatamente. Minha esposa pergunta-me o que é que está a acontecer. Eu disse, minha mulher, aquela bolsa que eu sempre esperei, agora já chegou a vez. Já chegou a vez, Allah subhanahu wa ta'ala já aceitou. Aquela prece que eu sempre acordava à noite e pedia a Allah. Minha esposa também, ela ficou emocionada. Na verdade, ela começou a chorar. De emoção. De emoção, a chorar. Mesmo sabendo que o marido ficaria ausente por muito tempo. Eu acabei ligando e naquele dia tentei mentir, não tinha como para o job, o meu serviço, aos colegas. E o meu patrão acreditava em mim porque era uma pessoa que não faltava. Eu todos os meses tinha um subsídio de retroativo. Cada minha presença.
todos os uma meses. gratificação É verdade. pela presença, Pela presença. É verdade.